Bom dia, meus alunos do segundo ano do ensino médio diurno e noturno do Colégio Ideal. Aqui é o professor Vitor e estamos dando início à primeira semana do volume 5. E o assunto, como vocês estão vendo aí, da semana 1 é cinética química, que já demos início anteriormente. Velocidade das transformações químicas, vocês encontram aí na página 52. Ok, velocidade das transformações. O objetivo aqui é a gente ver quais são os fatores que alteram, que influenciam a taxa de desenvolvimento das reações, ou o processo, a cinética, a velocidade das reações. Um dos fatores importantes é a natureza dos reagentes. Quanto for ao número de ligações a serem rompidas nos reagentes, e quanto mais fortes forem as ligações, mais lenta será a reação, e vice-versa. Então, se o reagente é de difícil quebra, a reação tende a ser mais lenta. Então a força das ligações influencia na velocidade da reação. E quanto mais ligações a serem rompidas, mais difícil a reação acontecer. Então a natureza dos reagentes influencia na velocidade da reação. Outra propriedade interessante é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, a área que é exposta, mais rápida é a reação. Óbvio. Você está aumentando o contato entre os reagentes, aumenta a chance de haver colisões entre as moléculas para que haja a reação química. Outro fator importante, que às vezes é negligenciado, é a luz e a eletricidade. Elas são fontes de energia, então elas fornecem, de certa forma, condições para que a reação possa ocorrer. Na ausência delas, às vezes as reações são mais lentas. Outro fator importantíssimo é a concentração dos reagentes. Quanto maior o número de partículas que participam da reação, pelo volume dado, mais chance de acontecer o contato entre elas, mais chance de acontecer uma colisão, e a gente já viu que existem colisões que são efetivas e aquelas que não são efetivas. Quanto mais colisões tivermos, mais chance daquela colisão ser efetiva. Lembrando que ser efetiva ela tem que ter uma orientação espacial adequada e energia suficiente. Outro fator é a pressão, que está diretamente ligado a esse fator que eu acabei de falar, a concentração. Por quê? Quando um sistema sofre um aumento de pressão, as moléculas tendem a se aproximar, aumentando a chance de elas se encontrarem, aumentando a chance de colisões e aumentando o número de colisões efetivas. Então a reação tende a ser mais rápida. Temperatura. Vou ler com cuidado isso aqui. Um aumento de temperatura causa um aumento da taxa de desenvolvimento das reações, ou seja, da velocidade delas, tanto exotérmica como endotérmica. Então não importa se a reação é endotérmica ou exotérmica. Se você aumentar a temperatura, você aumenta a agitação das moléculas. Aumentando a agitação das moléculas, você aumenta a energia que elas têm e aumenta a chance delas se encontrarem. Então é natural que a velocidade da reação aumente. Ainda falando do fator temperatura, eu quero mostrar para vocês um gráfico bem interessante de como é a distribuição das moléculas com relação à energia que cada uma tem. Esse gráfico está mostrando duas curvas, numa temperatura mais baixa, temperatura T, e numa temperatura mais alta, temperatura T'. No gráfico mostra bem à direita qual a energia de ativação que as moléculas precisam adquirir para elas promover a reação química. Porque sem essa energia de ativação, a reação não acontece. Então observa bem, existe aquela linha à direita que está mostrando o limite da energia de ativação. Pela curva da temperatura T, só uma pequena quantidade de moléculas se encontram com energia suficiente para a reação acontecer. A maior parte das moléculas estão localizadas à esquerda dessa curva. Esse montão, esse monte à esquerda, representa a maior parte de moléculas que ainda não apresentam energia suficiente para reagir. Quando aumentamos a temperatura de T para T', a curva fica mais achatada, mas por outro lado ela fica mais gordinha. O que significa isso? Que a energia de ativação
É a mesma. Observa lá. Porém, com o achatamento da curva, mais moléculas estão com energia cinética igual ou maior que a energia de ativação. Logo, mais moléculas vão participar da reação porque aumentamos a temperatura. Então, na curva 2, devido ao aumento da temperatura, temos mais moléculas alcançando essa parte essa parte colorida, que é a parte do limite da energia de ativação. Continuando. Agora, dois fatores que são interessantes também de se discutir são os catalisadores e inibidores. Cada um faz o serviço oposto ao outro. Catalisadores são substâncias que participam da formação do complexo ativado, a gente vai ver isso na próxima aula, diminuindo a energia de ativação da reação. Ou seja, a energia necessária para ativar a reação fica menor, ele é capaz de deslocar para um valor menor a energia de ativação e assim aumentar a taxa de desenvolvimento da velocidade da reação. Os inibidores fazem o contrário, ele participa da formação do complexo ativado, aumentando a energia de ativação e diminuindo a velocidade, a taxa. Os catalisadores são substâncias, tá, gente? Não é, por exemplo, a luz não é vista como um catalisador, porque ele não é uma substância química, o catalisador é um material, é matéria. Ele entra, interage com as moléculas, promove a formação de um complexo ativado de menor energia e a reação acontece de forma mais rápida, porque gasta-se menos energia para chegar no complexo ativado. A gente vai ver com mais detalhes o catalisador na próxima aula. Bom, agora podemos fazer as questões. Questão 1. PUC de Campinas. Considere as duas fogueiras representadas ao lado, feitas lado a lado, com o mesmo tipo e quantidade de lenha. A rapidez da combustão da lenha será. Então temos aí, observem bem os desenhos, o número de troncos são iguais, ele diz que a quantidade de madeira é a mesma. Então ele pergunta, a rapidez da combustão da lenha será maior. Olhando pelo desenho, será que a velocidade é a mesma? Vamos ver. Letra A. Ela é maior na fogueira 1, pois a superfície de contato com o ar é maior. Como os troncos estão bem coladinhos no outro, a área de contato do ar com essa madeira é menor e não com maior. Então a letra A está fora. Letra B. Maior na fogueira 1, pois a lenha está mais compactada. Ela é maior na fogueira 1 e a lenha está mais compactada, contradição. O que evita a evaporação dos componentes voláteis. Totalmente contraditória. Igual nas duas fogueiras, uma vez que a quantidade de lenha é a mesma, estão no mesmo ambiente. Mas a área de contato influencia. Maior na fogueira 2, pois a lenha está menos compactada, que permite maior retenção de calor pela madeira. A retenção de calor pela madeira? Sem sentido. Letra E. Maior na fogueira 2, pois a superfície, a área de contato do ar com a madeira é maior. Letra E é a nossa questão. Questão 2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Qual é a situação em que a forma da apresentação do combustível, do comburente, aquele que alimenta a queima, e a temperatura utilizada fornecerão, ou melhor, favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade? Então a gente tem, primeiro caso, vamos ver por coluna, o combustível em forma de carvão, em pedaços, pulverizado, quer dizer, em pó, em pedaços, pulverizado em pedaços. Então, se eu pulverizar, eu aumento a área de contato. Então, eu joguei fora a letra A
a letra C e a letra E. Fiquei com a letra B e a letra D. Agora, na B, está dizendo que o ar é atmosférico e na letra D está falando que é oxigênio puro. Se eu colocar o oxigênio puro, aumenta a quantidade de partículas de comburente, que é o oxigênio, para atacar. Então a letra D é melhor. E ainda na letra B, comparando com a letra D, 30 graus ou 100 graus. Temperaturas mais altas aumentam a energia cinética das moléculas. Questão letra D. Tranquilinho, né? De uma Universidade Federal, hein? Questão 3. Quando se abana carvão em brasa, que está numa churrasqueira, ela se torna mais incandescente. Por quê? Justifique sua resposta. De forma direta, quando você abana, o que está acontecendo? Você está jogando moléculas de oxigênio em cima da brasa. Então a reação química vai acontecer mais rápido. Isso significa aumentar a área de contato ou a concentração? Isso significa que você está aumentando a concentração das moléculas de oxigênio em cima da brasa. Por esse motivo, a tendência da reação acontecer mais rápido. Eu não escrevi, mas vocês entenderam, usem as suas próprias palavras. Escreva um texto bonitinho sobre isso. Também é importante saber escrever, não ficar só copiando o que a gente está falando. Questão 4. FAP. Ao fazer pão caseiro, deixa-se a massa descansar, a fim de que o fermento atue. Algumas cozinheiras costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo com água. Após algum tempo, a bolinha inicialmente no fundo do copo passa a flutuar na água. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno. Com base no texto, podemos afirmar que a densidade inicial da bolinha é maior que a da água. Verdadeiro, porque inicialmente ela estava no fundo, o texto está dizendo, inicialmente no fundo do copo. Depois ela passa a flutuar. Como falou a densidade inicial, verdadeiro. A atuação do fermento faz a bolinha flutuar porque a fermentação libera gás dentro da massa. Isso faz a bolinha aumentar de volume até ficar menos densa do que a água e subir. Verdadeiro. Como a bolinha ela vai aumentar de tamanho, a massa da bolinha praticamente é a mesma, porque o gás ainda continua preso na bolinha. Mas o volume da bolinha em si ficou maior. Densidade é massa sobre volume. Se o volume aumenta, a densidade diminui. E aí ela sobe. Então a questão 2 está certa. 3. Em dias frios, a bolinha leva mais tempo para subir, porque a fermentação, como toda reação química, tem velocidade reduzida com a diminuição da temperatura. Verdadeiro. Então a alternativa é a letra E. 1, 2 e 3. Passemos à próxima questão e última. Tranquilo. O aumento da temperatura provoca um aumento da rapidez das transformações químicas. Assinada a alternativa que mostra o gráfico obtido quando se representa o tempo necessário para uma transformação química se completar em função da temperatura. Então, está mostrando no eixo X a temperatura e o tempo. Você concorda que quando aumenta a temperatura, o tempo diminui? Qual gráfico mostra isso? De cara a letra A. Observe a curva descendo. O que ela significa? Que quanto mais à direita eu estou, menos tempo eu gasto. E quanto mais à esquerda eu estou, mais tempo eu gasto. A letra B já fala o contrário. Que quando aumenta a temperatura, o tempo aumenta também. A letra C está mostrando a variação. No começo, o aumento de temperatura vai diminuir o tempo, mas chega um momento em que o aumento da temperatura faz que haja um aumento de tempo. Aí está mostrando um aumento linear entre as duas. A letra E não tem sentido. Existe um intervalo de temperatura aí que o tempo não muda. Então a resposta é a letra A. Pessoal, então fechamos essa primeira aula do PET 5. Eu convido vocês aí para terminarem comigo as outras aulas do PET 5. Vamos desanimar. Boa sorte para todo mundo. Está terminando, vamos pensar assim.
E a gente está aprendendo um pouquinho, eu espero. E mostrar claramente aí que essas questões caem no vestibular. Um abração para todos vocês. Espero vocês na aula da semana 2. Tchau. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo.